A paz de Cristo, meus irmãos amados, muito bom estarmos juntos na presença de Deus. Deus tem sido generoso, Deus tem sido bom, Deus tem guardado o nosso coração, mesmo no vale, mesmo no monte, nós dependemos do Senhor. Nós não dependemos só do Senhor quando nós estamos no vale, na dificuldade, na luta, dependemos de Deus quando nós estamos no monte, na prosperidade, na plenitude. Somos o galho na videira em qualquer situação. Então eu estou muito feliz porque eu tenho sido sustentado pelo Senhor em todos os momentos da minha vida. Nesses 40 anos no Evangelho, eu tenho visto a boa mão do Pai sobre a minha vida, sobre a minha família, nos momentos maravilhosos, nos momentos difíceis, e agora nós estamos passando esse momento na igreja, um momento diferente, esquisito. No entanto, a gente pode ver no meio dessa esquisitice toda de pandemia, a gente pode ver a boa mão do Pai guardando a igreja, enchendo a igreja do Espírito, fortalecendo a vida da igreja. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Estamos em oração pela igreja, pedindo que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar, nos encher, nos fortalecer. Sábado a gente tem culto da mocidade às 18 horas. E domingo próximo passado, nós, pela primeira vez, no estacionamento, com distanciamento, ali tem mais ventilação, nós conseguimos juntar os adolescentes, o primário, os juniores, e as professoras ministraram sobre a vida deles, e foi uma bênção, graças a Deus, esse primeiro encontro, com distanciamento, com gel, com álcool, com máscara, e aí esse protocolo todo que a gente precisa usar, e a gente se reuniu, foi muito bom, foi muito edificante. E domingo pela manhã estaremos de volta adorando a Deus, dando continuidade à primeira carta de Paulo aos Coríntios, a carta doce e maravilhosa, e à noite estaremos juntos, adorando ao Senhor. Domingo à noite foi, sim, um derramar do Espírito. Em Deuteronômio, a gente tem tratado do capítulo 32, quando digo tratado, é uma parte, porque a Bíblia é muito rica, muito profunda, a gente não consegue, dizer assim, tirar tudo do texto, mas a gente tem sido ricamente abençoado pela palavra de Deus. Ok, então vamos lá. Hebreus capítulo 11, hoje a gente chega, se Deus quiser, a última parte desse capítulo, dividimos em bloco, e a gente está aqui no exemplo dos israelitas, em Canaã. Então vamos lá, verso 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E falamos dela quinta-feira próxima passada, que a fé de Raabe foi uma fé redentiva, foi uma fé no Redentor, na promessa que Deus fizera aos hebreus, e ela se converte, ela entra, e por isso que ela entra aqui, O que nos chama a atenção nessa entrada de Raabe, nesse capítulo 11, é o contexto de toda a carta, Ela não está aqui por acaso, ela está aqui porque existe um contexto de fé redentora, e ela entra com Abraão, com Moisés, com Abel, com Enoque, e mostrando que esses homens creram em Cristo, e ela também creu. Vamos lá. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para me referir o que há a respeito. Aí ele entra no livro de Juízes. 4 pessoas, 4 juízes: Gideão, Baraque, Sansão e Jefté. Depois ele entra em Davi, o rei, e nos profetas. Davi, Samuel e dos profetas. Aí, profetas, no plural, ele embarca todos os profetas do Velho Testamento que creram na promessa e profetizaram a respeito da promessa, os quais, por meio da fé, esses homens subjugaram o reino, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros,
mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos esses feitos de fé, eles fizeram, né, firmado no Redentor. Só que agora o tom muda. O tom agora parece que é um tom menor, né, porque diz o seguinte: alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Que convicção! Vontade de chorar. Que convicção maravilhosa! A fé é um dom preciosíssimo, o dom redentivo, esse dom que nos leva a crer em Cristo. Ele é glorioso. Ao mesmo tempo que pessoas fecharam boca de leões, ao mesmo tempo alguns foram torturados e não aceitaram seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, e de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, repetindo lá o versículo 12, e agora o verso 39 tem uma expansão, que a expansão diz o seguinte, né? Contudo, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Essa é a expansão, que eles não abraçaram a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pai querido, te agradecemos por essa doce palavra. Senhor, só ler o texto, somos cheios, enchidos da presença do Espírito. Ó Deus amado, ó Deus, a tua fé, esse dom maravilhoso, ele faz a diferença na vida daqueles que creem. Muito obrigado, Senhor, e nós te rogamos que por meio da sua graça, essa fé seja robustecida e que possamos continuar caminhando, Senhor. Ó Deus, seja no monte, seja no vale, seja em qualquer situação da nossa vida, que tu possas nos guardar e que, ó Deus, possamos completar a carreira para a glória do teu nome. Renova a tua igreja, enche a igreja do Espírito Santo, fortalece o teu povo, enche o teu povo da tua graça e do teu poder, Senhor, nos concedendo, Senhor, um coração quebrantado, um coração humilde, dependente de ti. Fala o nosso coração pela sua palavra, em Cristo nós oramos e que os santos digam amém. Ok, bom, irmãos, avançando nessa carta doce e maravilhosa, eu tenho mostrado aos irmãos que o escritor, diligentemente, ele procura mostrar aos hebreus convertidos a pessoa e a obra de Cristo, e usando com abundância o Velho Testamento. Ele mostra que Cristo é superior a todas as coisas, porque de Gênesis a Malaquias, Deus nos abarrotou de tipo, Deus deu assim plenitude de evidências sobre Cristo, profecias sobre Cristo, e Cristo de todos os lados, Cristo nas vírgulas, Cristo nos acentos, Cristo nos profetas, Cristo na rocha, Cristo na arca da aliança, Cristo na arca de Noé, Cristo em Arão, enfim, Cristo em todo o Egito, e ali estava ali o tipo de Cristo. Aí vem Cristo, o antítipo, o cumprimento disso tudo, né? Aí o escritor usa isso com habilidade para mostrar a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. E o que eu tenho falado dentro desse capítulo 11? Nós não podemos tirar o capítulo 11 do contexto da carta. Nós não podemos sacar um versículo e fazer aplicações deliberadamente sobre fé fora desse contexto da carta.
Obviamente que fé é um assunto muito vasto, que não só existe dentro desse contexto do capítulo 11. Nós encontramos o assunto de fé derramado em todas as escrituras, né? O próprio Cristo, muitas vezes falou sobre fé e de pessoas que precisavam receber alguma coisa do Pai, né? Os discípulos que no barco ficaram amedrontados, Jesus os repreende, dizendo, porque sois assim tímidos, homens de pouca fé. Então, eu sei que a questão, o tema da fé, ela é muito abrangente. No entanto, nós precisamos ter cuidado quando nós pegarmos um texto e a gente perceber o contexto, qual é o sentido que a fé está inserida. E esse capítulo 11, a fé ela está inserida dentro de uma promessa redentora. Qual é a preocupação do escritor? É mostrar aos seus leitores originais, né, com essa avalanche de referência do Velho Testamento, que o Velho Testamento estava falando dessa pessoa, dessa obra gloriosa que essa pessoa iria fazer, que é Cristo Jesus. Então, quando ele pega os exemplos, primeiro ele faz uma divisão maravilhosa, pegando os homens antes da lei, lá no início, pegando Abel, pegando Enoque e pegando Noé. Então, ele pega esses três homens, né, nessa progressão deles, mostrando que esses homens creram em Gênesis 3,15. Então, a fé desses homens que eu já falei algumas vezes, repetidas vezes, a fé deles estava em Jesus. Aí ele entra nos patriarcas, ele entra em Abraão, em Jacó, em Isaac. A fé desses homens também estava em Gênesis 3,15. Agora Deus ampliando mais a revelação com Abraão, porque Abraão, Jesus disse que Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Então, Abraão aguardava uma terra não geográfica, mas a cidade celestial. E aí ele vai dilatando, vai fazendo uma expansão nesse conceito de fé redentiva. Aí ele entra em Moisés, quando diz que Moisés ele preferiu o opróbrio de Cristo, quer dizer, preferiu a vergonha de Cristo, a cruz de Cristo, do que os prazeres transitórios do pecado. Quer dizer, ele já aprofunda mais um pouquinho e mostra que Moisés preferiu a cruz, o opróbrio de Cristo. Isso é muito forte. Moisés viveu 1400 anos antes de Cristo. Aí ele mostra isso, foca isso, dizendo: olha, vocês precisam estar firmes na promessa, porque hoje nós vivemos na plenitude do tempo. Não só nós, mas os leitores originais já viviam nesse período que nós estamos vivendo, os últimos dias e a plenitude do Espírito Santo, né? E porque ele escreve nesse período da graça plena que nós estamos vivendo, né? E aí ele enfoca isso, vocês precisam estar firmes. E então todos os personagens colocados aqui nesse capítulo 11, eles apontavam para a fé na pessoa de Jesus Cristo. Nesse último bloco, o que o escritor faz? Ele faz um resumo, tocando resumidamente nos irmãos que morreram por essa mesma fé. A mesma fé que morreu Abraão, Moisés e todos os outros, ele toca agora resumidamente na vida desses homens. Ele começa com Raabe, foi o encontro que nós tivemos semana passada, versículo 30 e versículo 31, né? Pela fé, essa expressão, pela fé Raabe, a meretriz, nós descobrimos que essa expressão está no verso 23, pela fé Moisés, descobrimos que está pela fé Abraão, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, e logo ela está inserida, e eu mostrei isso para os irmãos, que ela creu na promessa, ela creu em Gênesis 3,15, ela é inserida dentro da nação judaica, casa com um judeu da tribo de Judá, entra na genealogia de Jesus, né? Ela foi bisavó do maior rei de Israel, de Davi, e, enfim, ela foi honrada pelo Senhor, mas eu mostrei para os irmãos que essa questão de honra temporal, ela é, vamos dizer assim, relativa em que sentido? Né? Raabe foi abençoada nesse sentido, temporalmente, eu sou abençoado em outro sentido, Abraão foi em outro sentido, Moisés em outro sentido, mas o que houve, o que há de comum no sentido da fé redentiva é que todos nós, tanto Abraão até Raabe, eu e você, nós vamos receber o galardão, estaremos no céu, na cidade celestial. Então, o que é comum é a salvação da nossa alma. Quanto aqui na terra,
Eu falei isso no último encontro, que aí Deus abençoa do jeito que Deus, na sua soberania, Ele quer abençoar. Para um, Deus dá um mais, outro Deus dá menos. Para um Deus fecha, para outros Deus abre, e, enfim, não obstante Ele ser o protetor, o provedor do seu povo, Ele é aqui na metáfora usada da águia, que nos guarda, que nos leva a voos altos, na metáfora da galinha, que abre as suas asas e junta os seus pintinhos, isso é fato, é verdade. No entanto, nós podemos perceber que cada irmão tem uma experiência diferente, né? Tem gente que vive assim momentos muito difíceis, vive uma vida muito apertada, muito difícil, outros vivem com mais frescor, né? Com mais graça, mais abundância, mas isso está na mão do Pai. É o Pai quem define, é Ele quem define. O que importa para nós, o que importa nesse capítulo, o que importa no nosso capítulo, é que nós cremos em Jesus Cristo e que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, estaremos desfrutando da bênção eterna com o Senhor. Então, agora, no versículo 32, ele começa dizendo o seguinte, vamos então voltar aqui para o texto, já que nós tratamos do verso 30, verso 31, vamos para o verso 32. Ele diz, que mais direi? Quer dizer, dá a impressão que, bom, já falei tudo, né? Mas que mais direi? Aí ele vem nesse resumo maravilhoso. Quando ele começa a fazer o resumo, eu fico impressionado. Por que eu fico impressionado? Porque na lista seguinte, ele entra com 4 personagens do livro mais complicado, de um período mais complicado de Israel. De um livro que a gente usa como modelo para que nós não venhamos a copiar. Sabe aquele modelo? Tá vendo isso aqui? Não faça igual. Parece que o livro de Juízes, a maioria dos juízes, quase todos os juízes, tem esse modelo. Está aqui, ó, esse aqui é o modelo negativo, então não copie, né? E quando a gente vai para o capítulo 11, a gente fala, ué, esse homem entrou aqui, esse juiz entrou aqui, como exemplo de fé redentiva, isso deve nos chocar, né? Porque é um livro que mostra uma grande apostasia do povo de Israel, um período, parece, não de silêncio de Deus, porque Deus operou maravilhosamente nesse período. Aí ele diz o seguinte, certamente me faltará tempo, quer dizer, ele tinha mais coisas para dizer, né, para me referir o que é a respeito, quer dizer, ele faz um resumo, e pelo argumento dele, ele tinha mais coisa para dizer, né, mas faltava tempo. Aí ele diz a respeito, primeiro, Gideão, Baraque, né? Mas mesmo assim, Débora teve que entrar, né? De Sansão, o pior juiz de Israel, e de Jefté, né? Um homem que tem um texto lá complicado que a teologia debate se ele sacrificou a filho ou não. Às vezes o texto dá a impressão que sim, às vezes dá que não, mas deixa isso para lá. Mas ele entra aqui, né, e como um homem de fé redentiva, né? Aí quando eu olho esses personagens, a gente precisa fazer uma pergunta. Por que o Espírito Santo usa o escritor aos Hebreus, colocando esses juízes aqui, dentro desse contexto de fé redentiva, dentro desse contexto de Cristo Jesus, de pessoas que creram em Cristo como, tipo assim, um pai da fé, né? Vamos dizer assim, a nata da fé, Abraão. Abraão, né? Que parece que estava em outro patamar, mas quando a gente vai para as Escrituras e a gente entra nesse capítulo, a gente descobre que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, eles estavam no mesmo patamar de fé de Abraão. Eles creram na mesma promessa de Abraão. E o escritor aos Hebreus, ele coloca esses homens aqui, mostrando que esses homens creram na promessa redentiva. Aí a gente faz uma pergunta: o que está em jogo, então, no livro de Juízes?
Será que é os juízes ou será que é a história de Deus? Será que a Bíblia, ela, quando a gente vai para as Escrituras, acho que a gente peca muito nisso. Quando a gente vai para as Escrituras e a gente olha os personagens que Deus usou, a gente fica muito mais ou empolgado com os personagens ou decepcionado com os personagens. Mas se na verdade a Bíblia não é a história dos personagens, olha, ou melhor, a Bíblia é a história de um personagem, Deus. E Deus é glorioso, Deus é maravilhoso. O que nós podemos aprender, então, com essa referência desses juízes? Que Deus, não obstante a fraqueza de cada um de nós, quando nós acreditamos na promessa do Senhor, nós somos salvos. Salvos em Cristo Jesus. Isso não significa que a gente tem que viver no pecado, porque a Bíblia condena pecado. Inclusive, a Bíblia diz que se vivermos deliberadamente no pecado, não existe sacrifício para nós. Inclusive, na lei, não tem referência de sacrifício por pecado voluntário. Não tem vamos dizer assim, esse recurso, né? A Bíblia diz que quem está em Cristo, Paulo fala o seguinte: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? No entanto, quando nós olhamos para esses personagens, nós podemos olhar e pensar: bom, esses homens têm uma história fracassada, esses homens têm uma história de fracasso. Essa história do livro de Juízes é uma história fracassada, mas não, essa história do livro de Juízes é uma história da fidelidade de Deus. Porque se a gente olhar para a igreja, a gente olhar para a história da igreja, nesses 2000 anos de igreja, meus irmãos, não era mais para a igreja existir. Com tantas aberrações que existiram no meio da igreja, a igreja já foi para a cruzada, a igreja já matou no nome de Deus. A igreja já fez aberrações, nós temos escândalo sobre escândalo até hoje no meio da igreja. E a gente agora, que a gente tem a mídia, a gente tem a internet, a gente, poucas semanas atrás, a gente descobriu que um pastor foi morto pela sua esposa, que é chamada de pastor ou missionária, sei lá de quantas, né? E está lá envolvida, tá com tornozeleira, e apareceu ela no YouTube desse aí da vida, né? Adorando a Deus com a tornozeleira no seu corpo. Isso é um escândalo. Né? Encontramos um homem que foi pouco tempo aí, última eleição, candidato tal, chamado pastor, que foi aí, entrou uma intervenção do Ministério Público na vida dele, se está preso ou não acompanho muito esse negócio. E aí a gente tem lá um homem que é um pastor que foi candidato a presidente da República, que foi preso, então lá está em inquérito contra ele. Tem título de pastor. Aí a gente olha assim: meu Deus do céu, a igreja vai falecer. No entanto, o que a gente percebe? A gente percebe que existe, primeiro, um remanescente, a gente percebe que Deus é fiel, que Deus guarda, que Deus pode conduzir a nossa vida em fraqueza, né, para esse momento de fé, e que a gente possa honrar a Deus com a nossa fé. Então, o livro de Juízes é a história de Deus. E o livro de Hebreus é a história de Deus. Então, quando o escritor coloca esses homens aqui, não é equívoco do escritor, é uma inspiração do Espírito Santo, mostrando que Gideão, esse homem que, ao ser chamado, faz algumas provas para ter a convicção que foi chamado ou não, até excedeu na prova, pelo menos no meu ponto de vista, mas no ponto de vista de Deus não, porque Deus respondeu todos os pedidos dele, né? Então significa que Deus estava lá trabalhando com ele, né? E a gente olha esse homem entrando aqui, Sansão entrando aqui. Ó, então qual é a ideia do escritor? Que para mostrar para nós que mesmo a despeito da fraqueza desses juízes, eles creram na promessa. Nós precisamos crer na promessa. Nós precisamos crer em Jesus Cristo, porque a gente vai lidar com as nossas fraquezas.
A gente vai ter que lidar com isso, né? Paulo, quando lidou com as suas fraquezas, ele ora a Deus pedindo que Deus retire o espinho da carne, achando que ele seria, vamos dizer assim, poderia servir Deus melhor sem aquele espinho da carne. Aí Deus disse para ele assim: na minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós olhamos a igreja e olhamos a nossa debilidade, por outro lado, nós olhamos uma promessa, um Deus fiel que nos guarda, que nos sustenta, né? E o que nós podemos ver agora aqui, após o cumprimento maravilhoso dessa promessa, nós não podemos tirar os nossos olhos daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Tanto é que quando a gente volta na vida desses homens, e que Sansão, que fez o que fez, e chega lá no final, estava cego, escravo, né? Perdeu a sua força, a sua unção. Aí no final ele ora a Deus. Ele pede o Senhor aquela última oportunidade. E quando Deus devolve a força de Sansão, na minha interpretação, Deus estava, vamos dizer assim, materializando o perdão para Sansão. Como que Deus estivesse perdoando Sansão, ele recobra suas forças, mas Deus, ao mesmo tempo que perdoa, ajuiza Sansão. Sansão morre junto com os filisteus. Aí o texto diz que ele mata mais filisteus na morte do que na vida. Ele cumpriu o papel dele, a missão dele. No entanto, não tem mérito nisso, ele não é o modelo para ser copiado no sentido de cumprimento do ministério dele, mas ele entra aqui nessa galeria de fé, mostrando que ele morreu na fé. Morreu na fé, né? Então nós, como Jefté, morreu na fé, né? Ele foi equivocado dentro do padrão bíblico, da história bíblica, da doutrina bíblica, a fazer. Deus nunca pediu sacrifício de gente, se foi isso que aconteceu de fato, né? Então Deus nunca pediu, e aí ele, vamos dizer assim, extrapola a doutrina cristã. No entanto, no meio disso tudo, nós podemos ver que Jefté, ele entra aqui como alguém que creu no Senhor. Então nós precisamos crer em Cristo Jesus. O que não podemos nos esquecer é que a história da igreja continua sendo a história de Deus, o plano de Deus. Porém, muitas vezes, nós olhamos a história dos homens e, por conta disso, achamos que a igreja não vai avançar. Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, nós que somos do Senhor, porque nós precisamos ter os olhos no Senhor. E nós que somos do Senhor, que nós devemos olhar para esse capítulo, e se a gente tiver de copiar o estilo de vida, nós devemos de copiar o estilo de vida de Abraão, o estilo de vida de Enoque, que antes da sua transladação obteve bom testemunho de ter agradado a Deus, né? No entanto, quando nós olhamos esses 4 homens dentro do livro de Juízes, o que a gente precisa copiar? A gente precisa copiar a fé que eles tiveram na promessa. Isso é a intenção, a ideia do escritor aos Hebreus. Ele não está escrevendo isso para dizer: vivam como Gideão, que fez uma estola sacerdotal e o povo foi idolatrar. Viva como Sansão, que foi um prostituto, né, que teve mulheres e que bebeu, que quebrou seus votos de Nazireu. Não é isso que ele está querendo dizer. Não é isso que nós queremos aplicar para a igreja contemporânea. O que nós queremos aplicar para a igreja contemporânea é dizer: olhem a fé que eles tiveram. Olhem a fé que Abraão teve, olha a fé que Enoque teve, olha a fé que Jefté teve, olha a fé que Sansão teve. Eles tiveram fé na pessoa de Jesus Cristo. E se for para a gente copiar o estilo de vida, copie o de Enoque, que andou com Deus, de Noé, que andou com Deus e agradou ao Senhor, né? Bom, e o que o escritor faz após o versículo 32? Vamos voltar então para o texto no versículo 33. Versículo 32 ainda. Ele faz o seguinte: agora ele pega um outro grupo, que é Davi, Samuel e os profetas. Aí parece que muda de tom. Muda de tom em que sentido? Muda de tom no sentido do estilo de vida, que aí já é um modelo, né? Principalmente Samuel, que é um modelo para ser copiado, porque Davi teve lá
as suas dificuldades como homem, né? Mas ele confessa, Salmo 51, Salmo 32, ele confessa os pecados, mas Samuel diz diferente, já na velhice, disse, a quem eu defraudei, né? A quem eu corrompi, estou com vocês desde todo sempre, desde criança, me aponte. Aí o povo diz, não, você é um homem íntegro. Então, a vida de Samuel é uma vida para ser copiada. Mas não é isso que o autor, eu queria que os irmãos entendessem o texto, não é isso que o autor está querendo trazer para nós. O autor não está querendo trazer o caráter, o autor não está querendo trazer esse estilo de vida piedosa, né? O que o autor está querendo mostrar aqui para os seus escritores? A fé no Redentor. Então, ao usar Abraão, ao usar Davi, ao usar Samuel, ao usar os profetas, ele está dizendo, ó, todos eles acreditaram em Cristo Jesus. E cada um teve uma resposta diferente no seu estilo de vida, né? Mas todos eles acreditaram no Redentor. E nós precisamos também acreditar no Redentor. Agora, se tirarmos esse texto do contexto da carta, nós vamos ter uma história de conquista pela fé, né? Vamos ter uma história assim diferente, porque esses homens tiveram uma história diferente, mas o escritor tinha um propósito ao fazer essa lista de pessoas e os feitos da fé, que era mostrar que tudo que foi feito tinha um propósito. E qual era o propósito? A gente vai lá para o versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho. Então, ele inclui todo esse grupo como que todo esse grupo teve bom testemunho por sua fé, não obstante, ou melhor, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Essa é a ideia do autor. Por favor, me entenda isso. Entenda o texto. Quando ele coloca essas referências, não é para que a gente saia fazendo aplicações do modo, do caráter, do estilo de vida deles. A ideia deles é mostrar, como diz aqui, obtiveram bom testemunho por sua fé, a fé redentiva. Nós precisamos estar firmes em Cristo Jesus. Nós precisamos estar firmes que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é o Salvador. Nós não podemos tirar os olhos do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, só que esses homens tiveram que enfrentar lutas, mas eles venceram. Então, vamos voltar aqui para o versículo, para o texto de base, ali, o versículo 33 a 35. Os quais, por meio da fé, vejam só a luta que eles tiveram, subjugaram o reino, praticaram justiça, isso tudo por causa da promessa. Obtiveram as promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, isso tudo por causa do Messias, a promessa. Escaparam ao fim da espada, da fraqueza, tiraram força, porque eles aguardavam o Messias. Puseram em fuga exército de estrangeiro, né? E mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Então, esses exemplos todos aqui, eles estão aqui para mostrar para nós que o dom redentivo é glorioso. O dom redentivo, ele salta muralhas. Então, muitas vezes nós nos deparamos com guerra, com luta, com leões, com fogo, com espada, e nós saltamos muralha porque nós cremos em Cristo Jesus. Aí que vem o equívoco. A gente vai dar um testemunho, aí pessoas ouvem o nosso testemunho, como aqui, esses testemunhos desses homens, e pessoas acham que todo mundo tem que fazer igual, que tudo tem que acontecer, que tudo é normativo. Não, o bispo estava lá numa dificuldade e ele orou, Deus abriu as portas, ele deu testemunho. Eu, Senhor, eu creio que tu és Deus, que o Senhor não faz acepção de pessoas. A gente usa esse versículo fora do contexto. Senhor, tu não fazes, o Senhor não faz acepção de pessoas, então se o Senhor deu para ele, tem que dar para mim também. A gente fica equivocado, porque isso aqui acontece de fato, mas essas pessoas entraram aqui porque elas creram na promessa redentiva e Deus deu graça para elas. Então Deus pode dar graça para nós. Deus pode fazer de nós pessoas que possam fechar a boca de leões, de pessoas que possam extinguir o fogo, pessoas que podem quebrar exército. Deus pode fazer isso
por nós, por causa de Jesus. Porque nós temos os olhos na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Agora, quando nós olhamos esse texto, a gente fica assim muito maravilhado. Só que o escritor, ele continua nesse mesmo sentido de fé. Então vamos voltar para o texto. Versículo 35, parte B, onde nós paramos. Lemos até a parte A. Vamos ler novamente o verso 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. A gente pode dar glória a Deus, né? Porque a gente é muito temporal, né? E a gente, quando a gente olha essas expressões, a gente só pensa no agora, a gente não pensa lá na frente como eles pensavam. Por isso que eles entraram aqui. Mas vamos lá para a parte B. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Os triunfalistas, quando eles falam de fé, eles só usam o versículo 33 a 35, parte A. Eles não usam o verso 35, parte B, até o verso 38, porque há um contraste, há um estilo de vida diferente, há resposta diferente, vamos dizer assim, esses resultados diferentes. O primeiro grupo bota para quebrar, o primeiro grupo salta muralhas, o primeiro grupo dá testemunho, o primeiro grupo parece que é admirado pela plateia, o primeiro grupo recebe aplauso, e o segundo grupo é rejeitado. O segundo grupo talvez hoje seria taxado de pessoas sem fé. O segundo grupo poderia ser taxado de pessoas incrédulas. Essas pessoas não poderiam ir na frente, pegar o microfone e dizer assim: o meu pai foi cerrado no meio por causa da fé, o meu pai, minha mãe foram afligidos, foram mortos ao fio da espada por causa da fé. Eles andaram vestidos de pele de ovelha, de cabra, eles andaram necessitados, maltratados por causa da fé. Isso é um absurdo. Por que a gente acha um absurdo? Porque a gente não entende o conceito da fé redentiva como o escritor aos Hebreus entendia. Então, ele não esconde isso, e ele parece que o Espírito Santo faz questão de mostrar esse contraste, mostrando que a fé redentiva ela não está firmada nos resultados temporais. A fé redentiva está firmada num resultado eterno. E isso que ele diz, né? Eles não receberam a concretização da promessa, mas eles obtiveram bom testemunho. Essas pessoas estão aguardando a ressurreição dos mortos. Essas pessoas vão receber galardão. Tanto o primeiro grupo, se eu posso fazer essa diferença, porque essa diferença é uma diferença que eu estou fazendo e que parece que o escritor divide isso muito bem, parece que está bem dividido aqui, vamos dizer assim, no contexto literário, mas no contexto de fé, ele quer dizer a mesma coisa. Ele está mostrando que essas pessoas acreditaram em Cristo. Será que nós acreditamos em Cristo? De verdade? Será que nós acreditamos em Cristo só quando a gente, vamos dizer, fecha a boca dos leões? Será que o nosso exemplo é só Daniel, e que Daniel é de fato um exemplo? Deus envia o seu anjo e fecha a boca dos leões. Mesaque, Sadraque e Abednego é um exemplo. Deus vem e caminha com ele no meio da fornalha. Mas esses homens aqui, que do versículo 35, parte B, que, como diz aqui, eles foram açoitados, foram mortos, provados, né? Esses homens aqui também são exemplo para nós. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: a nossa vida temporal, ela pode, ao mesmo tempo, ter sucesso, nesse sentido temporal,
ou como pode ser uma vida de muita tribulação e de perdas profundas. Mas o que importa para nós? O que tem que importar para nós, do fundo da nossa alma, com profunda convicção, com esse dom maravilhoso redentivo da fé, é que nós estamos em Cristo Jesus e que um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, né? Nós podemos experimentar triunfo ou podemos experimentar perda. O que deve importar para nós é que nós estejamos firmes com o Senhor até o final. Agora, o Evangelho, ele sempre é atacado pelos heréticos, né? E hoje, esses heréticos, nesse evangelho triunfalista, esse evangelho de busca de realização, esse evangelho de busca de prosperidade, nesse evangelho de busca de ser feliz, ele é mentiroso. Porque o Evangelho, o que ele produz para nós? Ele produz uma satisfação espiritual que nós estamos em Cristo, independentemente da situação que nós passamos. Se você for me perguntar qual grupo que eu queria estar inserido, eu queria estar inserido no primeiro grupo. Eu quero, nesse período temporal meu, viver no primeiro grupo que extinguir a violência do fogo, escapar ao fio da espada. Mas isso, vamos dizer assim, não é opção minha. Isso está no controle de Deus. É Deus quem define a minha vida. É Deus quem define a sua vida. É Deus que nos conduz. É Deus que nos leva. Esses dois grupos aqui distintos, foi o Senhor que separou. Aí a gente pode dizer assim, quem tinha maior fé? O grupo que fez o que fez pela fé ou o grupo que sofreu pela fé? Aqui não tem essa relação de grandeza. Aqui a relação que tem é só uma, a relação da fé, porque o dom da fé, ele é, vamos dizer assim, igualador, né? Ele é tanto em Abraão como em Sansão. Ele iguala os dois. Obviamente que lá na eternidade vai ter diferença de galardão. Eu não acredito que Sansão vai ganhar o mesmo galardão de Abraão. Eu acredito que Abraão, como o Senhor disse, que vai ser grande o seu galardão, mas Deus não fala isso para Sansão. No entanto, no tocante à fé, no tocante à salvação, eles são igualados, né? Quer dizer, Deus nos iguala pela fé. Isso aí é um tanto, às vezes, profundo. É difícil de a gente entender isso, mas quando a gente vai estudar as Escrituras, a gente percebe que o dom da fé é único. Agora, cada um responde de uma maneira diferente. O que esses homens fizeram? Eles receberam honra, né? Esses homens do segundo grupo, eles foram honrados pelo Senhor. Eles foram tão honrados pelo Senhor. Voltemos aqui para o texto. No versículo 38, não obstante está aqui entre chaves, né? Está aqui o escritor diz o seguinte: homens dos quais o mundo não era digno. Não aparece nos melhores pergaminhos, né? Mas a princípio está lá, né? Homens dos quais o mundo não era digno. Quer dizer, Deus honrou a fé desses homens. Eles morreram pela fé. Tomara a Deus que nós possamos conservar firme essa fé no nosso coração. Tomara a Deus que nós não sejamos daqueles que retrocedem para a perdição, mas que nós sejamos firmes da fé para a conservação da alma. E que possamos chegar um dia na presença do Senhor, né? Aí, no versículo 39, eu queria considerar o que o escritor disse aqui. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, coisa superior a nosso respeito, na minha interpretação, refere-se à superioridade da revelação cristã. Por que superioridade da revelação cristã? Porque esses homens viveram antes de Cristo. E eles
viram Cristo nos tipos, né? Eles viram Cristo de Abraão, no caso, numa revelação do Senhor para Abraão. Nós temos uma superior revelação cristã, porque nós vivemos após Cristo. Cristo morre, nós recebemos a plenitude do Espírito Santo, então nós estamos desfrutando de algo que eles não desfrutaram. Eles desfrutaram de uma sombra, nós estamos desfrutando de uma realidade. Então, nós somos mais privilegiados nesse sentido do que eles foram, porque nós estamos na plenitude de Cristo, do Espírito. Isso nos dá condições para desenvolvermos uma fé mais robusta à altura desse período que nós estamos vivendo. Por isso, amados irmãos, nós que estamos na plenitude de Cristo, pegando esses exemplos, esse capítulo glorioso 11 de Hebreus, que o escritor vem, disseca com diligência, com cuidado, mostrando essa profundidade. O que isso deve nos ensinar? Deve nos ensinar que nós devemos de crescer no conhecimento de Deus, que nós devemos estar firmes até o final, que nós devemos de ter uma fé robusta em Cristo Jesus, para que daqui a pouco, muito pouco, possamos todos nós ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça em Cristo Jesus. Vamos orar. Nosso Pai, nos guarda, Senhor. Guarda a nossa vida, Senhor. Que nós possamos glorificar o Teu nome em todos os sentidos da nossa vida. Principalmente, Senhor, ó Deus, te honrando com a nossa fé. Ó Deus amado, como Abraão te honrou, como Samuel te honrou, como, ó Deus, Sansão, Senhor, te honrou, porque ele entra nesse sentido de fé, Senhor, salvadora. Ó Deus, ele entra nesse propósito, nessa ideia do escritor, mostrando que, ó Deus, não obstante as fraquezas desse homem, ele creu na promessa. Ajuda-nos, ó Senhor, fortalece os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, que nós tenhamos entendimento, que possamos entender, ó Deus, a ideia do escritor nesse texto maravilhoso. Ó Deus, em todos os sentidos das colocações, Senhor, gramática, ó Deus, textual desse texto, que o Senhor possa nos guardar, que a gente não seja confundido e que a gente não deturpe, ó Deus, aquilo que o escritor coloca, Senhor, em suas palavras. Guarda a nossa fé, que a nossa fé seja uma fé robusta, que nós sejamos tomados de toda a sua plenitude. Guarda o nosso coração, guarda a nossa vida e fortalece o nosso coração. Seja conosco, Senhor, enchendo-nos da tua graça e da tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nos conceda o resto de semana na sua presença e que nós sejamos fortalecidos em Cristo Jesus. Seja conosco, Pai, em Cristo nós oramos e que os filhos da fé digam amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus resplandeça o rosto dele sobre nós e que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos morrer na fé, que nós possamos perseverar na fé, que possamos completar a carreira que nos está proposta. Se Deus quiser, semana que vem, quinta-feira que vem, nós vamos entrar no capítulo 12, dando continuidade a essa bela carta que tem nos abençoado. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todo sempre, e que os santos do Senhor digam amém. Fiquem com Deus.